Uma ótima noite a todos vocês. Está começando mais uma edição da Guardiã da Notícia, hoje Interview. E aqui em nossos estúdios eu recebo o prefeito de Santo André, Paulo Serra, do PSDB. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho que você faz aqui na nossa região, Gabi. Obrigada, prefeito. Bom, são 30 minutinhos e a gente já começa. Então, aliás, acho que é a primeira vez, né, que eu te entrevisto assim num programa exclusivo, a não ser em coletivas de imprensa. A gente já começa falando, prefeito, durante esses 18 meses, né, à frente da Prefeitura de Santo André, foram vários episódios polêmicos e todos contornados, né? Todos assim, instaurou-se a polêmica e na sequência veio-se, então, a Prefeitura conseguiu, então, dar uma resposta para a população. Então, eu já começo te perguntando sobre os fechamentos das unidades de saúde no começo do ano passado e que agora vocês, inclusive, já estão entregando essas unidades reformadas. Gabi, toda mudança, no começo, ela causa uma certa estranheza. A gente costuma dizer que é difícil fazer omelete sem quebrar ovos. Ainda mais a cidade de Santo André, da forma que a gente assumiu, uma cidade completamente falida, sem planejamento em nenhuma área, né? Na área de desenvolvimento urbano, na área da saúde, na área da educação, mais de 3.500 crianças fora das creches, remédio, que o estoque quando nós assumimos eram 12% só de remédio, hoje é 95%. E aí na questão da saúde o que a gente viu? Muitas unidades de saúde, literalmente, gente, caindo aos pedaços, né? Mas quando a gente fala caindo, a antigo PA Bangu, o teto caiu mesmo na cabeça das pessoas. Eu não estou aqui exagerando, ela foi fechada em dezembro, não foi na nossa gestão, antes da gente assumir, porque o teto caiu. Mas alguém? Não, graças a Deus, nenhuma vítima, mas em outra unidade, que é do Campestre, que a gente já entregou em outro local, um imóvel alugado, e a gente teve que interditar no início da gestão porque estava infestado de pulgas o telhado. Então, imagine só, uma unidade de saúde onde as pessoas já vão com algum tipo, né, de problema, que estão de debilitadas, doença, né? Eu costumo, sempre nas reuniões eu falo, ninguém vai à unidade de saúde passear, né? Normalmente as pessoas vão porque estão com algum problema. E infestação de pulgas, telhados caindo. E a gente fez essa mudança, né? Lógico que causou um transtorno, e a gente entende, e as críticas sempre são louváveis, aquelas críticas construtivas também à nossa gestão. E as críticas foram maiores até, porque as pessoas simplesmente não acreditavam mais que as unidades seriam reabertas. Na verdade, é que foi a maior que era polêmica, o problema, né? As problema. pessoas falaram, olha, o prefeito acabou de chegar, está dizendo que vai reformar, mas não vai acontecer, porque tem uma ligação direta com toda a descrença, Gabi, que é a classe política, e você, senhor, senhora que estão em casa, sabe o que a gente está falando, a sua indignação também é a minha, né? E muita gente simplesmente não acreditou. Quando a gente começou a reabrir, e a primeira foi a UPA Bangu, né, reaberta com um novo padrão de qualidade, e quando a gente fala reabrir, gente, eu quero fazer um convite a vocês, vão conhecer as unidades que estão sendo reabertas. Não é uma pintura de parede, a troca da porta e da cor, não. Não é fake. É uma revolução, informatização, prontuário eletrônico, monitoramento de atendimento. Você pode dar nota para o atendimento desde a entrada da recepcionista, da enfermeira, do médico, para a gente também medir se o atendimento melhorou ou não. Isso faz com que os médicos tenham que prestar um bom serviço, de uma forma geral. Farmácia própria, exames. O médico pede o exame lá na UPA Bangu, você faz o exame, já sai na tela do computador do médico, não precisa nem imprimir. Ele já recebe online. Isso a gente está levando para toda a rede. A Policlínica Campestre, a mesma coisa. A Unidade de Saúde da Família, a Clínica da Família lá do Jardim Cipreste, a mesma coisa. A próxima é a Bom Pastor, depois Parque Novo Oratório, Parque das Nações, tem o Jardim em Santo André, que é uma UPA, Vila Humaitá, por toda a cidade esses novos equipamentos. O Hospital do Idoso também. O Hospital do Idoso da Vila Luzita. Quando as pessoas perceberam que não era mentira, né, que o nosso planejamento era um planejamento real, verdadeiro, pé no chão, e as obras estão em ritmo acelerado, aí a crítica diminuiu. E quando a gente reabre, a gente vê depoimentos, e aí, né, não sou eu que estou falando, de que, olha, valeu a pena. Né? Lá no Campestre, por exemplo, que foi a última, a gente saiu de um imóvel alugado, com pulga no telhado, para um imóvel próprio da prefeitura, que não paga aluguel, completamente adequado. Ampliamos ainda o serviço com odontologia, com geriatra que faz plantão lá, porque é uma região da cidade que tem muita gente da melhor idade, ou seja, uma qualificação da saúde que a gente está levando adiante. Eu estou muito feliz de poder estar fazendo essa mudança para a nossa gente aqui em Santo André. E, prefeito, acho que o mais importante também, todo mundo fala, fechou, reabriu, e a verba toda do Tesouro, não é isso? Não veio verba de Brasília, não veio emenda. O custeio, né, Gabi, depois que abre, por exemplo, a UPA,
o custeio 70% é federal, sim. né? Mas as reformas não, recurso aqui do município, frutos já do choque de gestão, das economias que nós fizemos, vendendo carro oficial, acabando com as regalias, celular corporativo, diminuindo o número de cargos, os carro do prefeito, do vice-prefeito foram leiloados justamente para a gente acabar com esses privilégios e transformar isso em recursos que volte para a população. Então, todas essas economias fizeram com que a cidade recuperasse a sua capacidade de investimento, longe do ideal, que a gente pegou, repito, uma cidade muito endividada, com o orçamento todo comprometido, mas que já começa aí a colher os seus frutos, a dar os passos mais próximos da Santo André que a gente deseja. E agora, qual o prazo para entregar as outras unidades? O Bom Pastor agora, na próxima quinzena, começo de outubro, ele deve ser entregue. A gente está esperando também esse período eleitoral passar, né? Porque esse período é um período que as pessoas fica parecendo que a gente está entregando por conta do período eleitoral, apesar de não ser eleição municipal, uma eleição nacional, estadual, mas muita gente confunde. Então, para não ter nenhum desrespeito à lei eleitoral, nós estamos aguardando, possivelmente, primeira quinzena de outubro, a gente está entregando a Bom Pastor. E até o final do ano? Aí tem a próxima Parque Novo Oratório, que está quase pronta, Vila Humaitá, a UPA Jardim Santo André, dezembro, UPA Perimetral, tem bastante coisa pela frente. Ou seja, saúde não vai faltar para a população de Santo André. Não vai faltar. E aí, o Quali Saúde é um programa permanente, vai ter a fase 2, né? Aí, início do ano que vem, todas as obras já estando em fase final, sendo entregues, a gente anuncia as próximas, sem fechamento, não vai ter nenhum tipo de conturbação para as pessoas, nenhum tipo de prejuízo, mas a gente quer continuar qualificando. A gente tem 32 unidades básicas de saúde, né? Nós estamos fazendo 11, né? Mas a rede ainda precisa, o Quali Saúde precisa chegar em outros equipamentos. Nós vamos ter a nova UPA Perimetral, a UPA Jardim Santo André, já no padrão lá da UPA Bangu, mas tem UPA Palmares, UPA Paranapiacaba, UPA Central, enfim, a gente quer chegar em toda a rede. Que bacana, prefeito. Prefeito, vocês instalaram recentemente os pontos eletrônicos também. Por que vocês decidiram, né, implantar? E o secretário Márcio Chaves disse também que vocês vão estender para toda a prefeitura. Isso é para dar transparência. Uma das reclamações que a gente via na saúde, Gabi, é que o médico não estava lá, o médico não atende, o médico saiu antes. A gente criou, não aparece muito para as pessoas, mas é importante que as pessoas saibam. Quando a gente reorganizou o sistema de saúde, a gente está reorganizando, a gente criou uma central de regulação online. Fica lá na Rua 1º de Maio, no imóvel onde está lá parte da Secretaria da Saúde. Essa central, além de dar os leitos que a gente tem disponíveis, além da gente poder controlar o fluxo, né, dos pacientes, para onde vai, para onde tem um tratamento mais adequado para o tipo, né, de doença, ela funciona 7 dias por semana, 24 horas, com médicos que ficam lá de plantão, avaliando as demandas que acontecem e que precisam na cidade. Isso fez com que a gente pudesse redistribuir toda essa classe médica na cidade e o ponto eletrônico da transparência para a gente ter a garantia. Quando chega a pessoa, às vezes, na rede social, vai reclamar, fiquei 2h30 e não tinha médico. Hoje, nós temos como verificar se essa pessoa está falando a verdade, se é alguma denúncia vazia, se é alguma denúncia política, porque infelizmente acontece. Acontece muito, né, prefeito? Faz parte, né? Mas agora nós temos como verificar o horário que a pessoa chega, quem atendeu, o médico que atendeu, e o ponto eletrônico ajuda nisso, né? A gente sabe que o médico está lá atendendo, sabe quantos pacientes ele atendeu aquele dia, a gente pode qualificar o serviço. E aí gera economia também, né? Sem dúvida, porque pagar e às vezes o serviço não é executado, né? Essa central de regulação, ela permitiu, por exemplo, as consultas eram marcadas todas nas unidades de saúde às 8 horas da manhã. Aquelas que a gente já está implantando ponto eletrônico, a gente marca às 8, às 10 e a meio-dia, por exemplo. As pessoas não ficam lá. Você imagina uma pessoa que chega às 8 da manhã atendida às 11, ela fica 3 horas esperando à toa, só por uma falta de organização. Com a central de regulação, a gente pode marcar essa pessoa que vai ser atendida às 11 às 10h30. Aí é muito mais racional, ela espera menos, ela fica menos estressada, o posto não fica lotado, porque era aquela coisa, abrir o posto lotado, né? E não tinha necessidade, aquela fila na porta. A população reclamando na rede social. E ninguém fica sem atendimento, né? A população reclama, às vezes, por essa falta de humanização, de um atendimento mais digno, mais respeitoso, não pela falta do atendimento, né? A pessoa que chega às 8 e é atendida meio-dia,
ela vai ficar insatisfeita, mesmo sendo atendida. Agora, se ela chegar às 10h30 e vai ser atendida da mesma forma às 11 horas, é claro que ela vai sair de lá mais satisfeita. Organização. Vamos falar um pouquinho agora, você retomou o Festival de Paranapiacaba num novo formato, que eu acho que agradou bastante a população. Eu queria que você falasse, então, um pouquinho desse modelo. E mais enxuto também, né, devido à situação dos cofres públicos. Primeiro, para gastar menos e, como diz a nossa secretária de Cultura, que eu lembro na primeira entrevista, quando a gente mudou o formato para enxugar mesmo e fazer com que a Vila fosse a maior atração, uma pérola aqui da cidade que nós estamos recuperando, motivo de orgulho para Santo André. Perguntaram, não vai ter nenhum grande artista? E a resposta foi, teremos mais de 100 grandes artistas. Todo artista é grande. Muitas vezes ele não é tão conhecido da grande mídia ou nas novas mídias que existem hoje, YouTube, internet, enfim, e outros. Mas são artistas eminentemente locais, aqui da nossa cidade e da nossa região, têm o seu público cativo e ficaram se apresentando o tempo todo, o dia inteiro a Vila tinha atração. Então, era muito diferente de você ir lá para um show à noite. Num determinado horário. E a Vila enchia, 5, 6 mil pessoas, acabava o show, todo mundo ia embora e acabava o festival. Né? O que aconteceu com esse novo formato? Como a Vila é a principal atração, vários palcos para todos os gostos, de cultura, de arte, também musicais, montados na extensão da Vila, a gente teve um recorde de público, né, de todos os anos, de todos os tempos, mais de 80 mil pessoas, e dividida durante o dia inteiro, durante o fim de semana inteiro. Não causou aquele tumulto de estacionamento, de gente esperando, de fila, porque o dia inteiro chegava a gente, ele via lá o show que gosta mais, a atividade cultural que gosta mais, podia comer nos vários... Movimento a economia local. Exatamente, os empreendedores locais, e aí ir embora, curtir o festival numa boa. Então, esse modelo, além de gastar menos, atraiu muito mais gente e a Vila está recebendo uma série de investimentos, né? Inclusive, antes de vir para cá, estava com o nosso secretário de Meio Ambiente, o Dr. Fábio Picarelli, que assumiu a pasta agora há pouco tempo, veio somar no nosso governo, e estamos muito perto de retomar as obras do PAC Cidades Históricas, mais de 30 milhões vão ser investidos para recuperar os imóveis lá de Paranapiacaba. Olha que interessante. E, aliás, a Vila já está toda com internet também, Sim, né? Que foi colocado. A gente colocou o Wi-Fi, o aplicativo da Vila, lançamos um guia também da Vila de Paranapiacaba, com todas as atrações, mapa, todos os restaurantes, isso nunca teve, né? Um local que é para ser um lugar turístico não tem um guia. Parece tão básico, né, Gabi? Mas, infelizmente, não era feito, agora a gente faz. Prefeito, e aí mudando um pouquinho de assunto, é um assunto até meio delicado, que também gerou polêmica na Câmara Municipal, com os ambientalistas. Como é que ficou a situação do Porto Seco? Vocês fizeram um projeto de lei, os vereadores aprovaram, e aí recentemente vocês alteraram esse projeto. Só para ficar claro para o nosso telespectador, como é que vai ficar aquele local? Vão ter aqueles investimentos? Vai acontecer de fato o Porto Seco? Como é que ficou? Olha, só para... essa lei foi alterada na gestão passada. Na gestão anterior, mudaram a lei de uso, ocupação e parcelamento do solo, chamada LUOPS, através de uma emenda. Nós avaliamos essa emenda, nós não somos contra investimento de forma nenhuma, mas tão importante quanto a geração de emprego e renda é a sustentabilidade, né? É a manutenção dos espaços verdes, das nossas nascentes. Nosso território, o território da cidade de Santo André, mais de 50% é a área de proteção, são mananciais, né? E o caminho legal para implantar ou não a discussão, ela tem que ser feita no âmbito do plano diretor e não da LUOPS. O que a gente fez? Revogamos essa emenda. Hoje não há autorização para o empreendimento desse porte. Caso a cidade entenda necessário, isso tem que passar pelo Conselho Municipal de Política Urbana, que tem sociedade civil, ambientalistas, Câmara de Vereadores, e nós, nesse caso, o poder público, ele é ouvinte. Ele é mais uma participação. É claro que a gente quer gerar emprego aqui, mas desde que não haja nenhum tipo de prejuízo à natureza. Se houver esse convencimento dentro do Conselho e isso fosse incluído no plano diretor, que é o remédio jurídico perfeito para esse tipo de situação, não tem problema nenhum, os vereadores votam e nós vamos acatar. Só que essa discussão é uma discussão ampla. Não dá para simplesmente colocar lá uma emenda e mudar e permitir que seja feito sem uma discussão ampla com a sociedade. Muito bem, prefeito Paulo Serra, hoje aqui na Guardiã da Notícia Interview. A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho, a gente já volta.
De volta com a Guardiã da Notícia Interview, hoje em nossos estúdios o prefeito Paulo Serra, aqui de Santo André. Prefeito, no bloco anterior, então nós falamos dos fechamentos e das inaugurações das unidades de saúde, falamos sobre Paranapiacaba, sobre o Porto Seco. E agora eu quero falar sobre o IPTU, que também foi polêmico, também foi revogado, né? Vocês entenderam que aquele projeto não estava de acordo, mas agora está chegando o final do ano e vocês vão precisar aí discutir mais com a população para o ano que vem, porque precisa ter um aumento, isso é fato, isso não tem como, faz parte. Mas qual que é a estratégia que vocês vão adotar? Veja bem, Gabi, a nossa intenção principal é corrigir as imperfeições da nossa planta genérica do cadastro da cidade. Não é justo pagar mais, por isso que a gente suspendeu, mas também não é justo que se pague menos, né? A gente tem que ter um cadastro da cidade, você morador de Santo André sabe do que a gente está falando, tem muitos imóveis na cidade que o valor venal, aquele valor que vai no carnê, está completamente fora da realidade, né? Agora, a gente vai fazer isso com muito cuidado, não dá para o remédio, que era o que a gente queria lá atrás, virar veneno. Quando a dose é errada, e a gente entende o momento de crise que o país passa, tentando sair da crise, né, um momento que aqui na cidade nós temos um número ainda muito preocupante de desempregados, apesar da nossa cidade ter sido a cidade em 2017 que mais gerou empregos na região metropolitana de São Paulo. A gente tem cuidado dessa questão do IPTU sem nenhuma pressa, discutindo com o CREA, com a OAB, com a sociedade civil. Se a gente conseguir ainda esse ano finalizar uma planta genérica que seja totalmente conectada com a realidade dos metros quadrados, dos valores venais do terreno, a gente envia. Se não tem nenhum problema também da gente continuar com a mesma planta genérica, sabendo que ela está defasada, a gente atualiza pela inflação e mantém a cidade da forma que está. A gente não vai errar, né? Isso é importante, as pessoas saibam, pode todo mundo em casa ficar muito tranquilo, né? Não vai ter nenhum susto, mas a gente tem trabalhado para consertar as várias coisas e o cadastro da planta genérica, o cadastro dos imóveis é mais uma delas. É claro que o IPTU é o que mais preocupa, mas a gente tem um bom cadastro, Gabi, tem ligação com o desenvolvimento da cidade, com o planejamento urbano, para onde a cidade vai crescer. O cadastro hoje que a gente tem na prefeitura não tem nada a ver, tem imóveis que já estão construídos há 5, 10 anos que nem existem no cadastro. Edifícios. Como né? não existe? Não existe, está lá como um terreno, por exemplo. E aí você vai verificar... Não tem a BITS, não tem a... Tem a BITS, mas o sistema do BITS não fala com o sistema tributário, né, de emissão de imposto. Então, é isso que a gente está corrigindo. A gente tentou fazer de uma vez só, que era importante para a cidade, e a gente reconhece, alguns erros técnicos aconteceram sim, né? Inclusive, ouvimos as pessoas... o ITBI, como é que ficou? Da mesma forma, usando como base de cálculo a planta de 2016. Tá. Né? Não houve nenhum prejuízo nesse sentido. Muito bem. Prefeito, vocês fizeram alguns projetos também relacionados à habitação, né? Recentemente vocês aprovaram um projeto onde vocês, não é que vocês tomam posse do imóvel, mas, por exemplo, o imóvel está abandonado, o terreno está abandonado, e aí a prefeitura vem, cerca e toma conta. Por que vocês enxergaram aí que vocês poderiam fazer isso? Olha, primeiro, os imóveis, os terrenos, os espaços vazios da nossa cidade, eles têm que cumprir o que a gente chama, que está no Estatuto das Cidades e na nossa Constituição, da função social do imóvel. O imóvel ele não pode degradar todo o entorno. Infelizmente, alguns imóveis grandes ainda na nossa cidade, que são ou de massa falida, ou de famílias que não têm mais interesse de cuidar, ou de algum tipo de pessoa jurídica que também não tem nenhuma ligação com Santo André, eles acabam sendo problemas, né, para os vizinhos, para o entorno ou para a própria cidade. Então nós fizemos um decreto que permite, seguido todo o processo legal, né, a prefeitura notificando, dando publicidade, convidando o interessado a utilizar aquele imóvel dentro da função certa. Se não houver nenhuma manifestação de interesse nesse sentido, cumprindo todos os requisitos legais, a prefeitura passa a ter o direito de poder utilizar aquele imóvel, ter a posse e até a propriedade do imóvel para a produção habitacional, para equipamento de segurança, para equipamento de lazer, para equipamento de educação. Essa é a ideia da lei, né? Tem muitos proprietários de imóveis que vieram até a prefeitura e disseram, olha, prefeito, se tiver um projeto melhor, né, para a minha área aqui, a gente aceita até um tipo de diálogo no sentido de, olha, em troca da dívida, né, muitos dessas áreas não pagam IPTU, tem dívidas enormes, então essa é a ideia, a gente ocupar a cidade
de forma planejada e também fazer com que essas áreas cumpram a sua função social. Na habitação, graças a esse e outros projetos, nós já estamos chegando a 2.400 novas moradias de produção habitacional. O que foi feito nos últimos 4 anos, nós já estamos fazendo em 1 ano e 9 meses de gestão. Tudo isso graças ao esforço da equipe de fazer com que essas áreas ainda não ocupadas na cidade ou áreas degradadas sejam transformadas em habitação de interesse social. Qual que é o déficit hoje que vocês têm em habitação social? Esse déficit deve ficar perto dos 15 mil. Mas, Gabi, um outro trabalho que está sendo feito pela Secretaria é um cadastro único agora. Que cruza, né? Que cruza para o através camarada do não site. ganhar um apartamento em Santo André e outro... A inscrição do Minha Casa Minha Vida nas últimas gestões foi uma fraude. Chegaram a se cadastrar mais de 60 mil pessoas, gente que já tinha imóvel, gente que tinha condição, que tinha comércio, nada contra, mas se a pessoa já é proprietária, claro que a gente tem que priorizar outro que paga aluguel, que não tem condição de comprar. Ou que mora na invasão. Né? Exatamente. Então agora a gente limpou os cadastros, estamos fazendo um cadastro transparente, está lá na internet, no site da prefeitura, pode se inscrever, no cadastro já cumpre todos os requisitos, então só vai passar nesse cadastro quem depois pode participar do sorteio e ganhar o imóvel. Né? Ganhar no sentido de ser sorteado, claro, sim. Depois tem o pagamento desse financiamento para a Caixa. Mas é nesse sentido que a gente está trabalhando e a gente já chegou a 15 mil e fechando esse cadastro do Minha Casa Minha Vida, nós vamos ter um diagnóstico preciso do nosso déficit. E o Cidade Legal? Chegou numa boa hora aqui em Santo André, né? Sim. É um outro aspecto. A Secretaria de Habitação, comandada pelo Fernando Marangoni, ela tinha, quando a gente assumiu, 2 principais objetivos. Primeiro, priorizar essa produção habitacional. Né? Isso era muito importante, a gente qualificar isso, dar transparência, fazer com que as pessoas voltem a ter uma perspectiva de ter a sua casa própria. E a segunda coisa, legalizar a cidade. Era uma cidade completamente ilegal, do ponto de vista das propriedades e das posses. Bairros inteiros, todas as habitações, olha só, gente, todas as habitações populares que foram construídas pela empresa municipal não tinham escritura. A todas. EMAP? Não tinha? Não tinha. Ninguém tinha propriedade. As pessoas têm a posse, moram, claro, sim, mas não tem aquele documento, aquela escritura. Por isso que nós estamos regularizando. Por que não tinha, prefeito? Porque se é produzido pelo próprio governo, com financiamento do governo federal, como é que não tinha a escritura? Às vezes é falta de compromisso, dá trabalho. Dá muito trabalho. Não então, vai ser político. Mas eu não vou ficar criticando aqui o que passou. Sim. O que eu estou dizendo é que a gente está regularizando, Alzira Franco já regularizado, Centreville. Está dependendo apenas do cartório agora de registro de imóveis, nossa parte já está toda feita, a gente deve começar a entregar escritura no início de 2019, enfim. O programa Cidade Legal vai chegar para a cidade toda. Você que teve o seu imóvel por algum programa habitacional, pode ter certeza que você vai ter sua escritura na nossa gestão. Prefeito, qual que é o endividamento hoje da prefeitura? Nós temos 2 frentes, né, infelizmente, herdadas das últimas gestões. Primeiro, os débitos de curto prazo, 320 milhões de restos a pagar, com 20 mil reais no caixa. Essa era a situação em janeiro do ano passado. Essa está equalizada. Assinamos mais de 740 acordos, graças ao choque de gestão. A prefeitura recuperou sua capacidade de investimento. Nós tínhamos um déficit operacional de 8 milhões por mês. Isso significava que a prefeitura gastava 8 milhões a mais do que arrecadava, com carro oficial, com cargos excessivos, com telefone celular corporativo, com gastos desnecessários. A gente acabou com isso, esse déficit, a partir do 2º mês, deixou de existir. Hoje a prefeitura arrecada mais do que ela gasta no dia a dia, permitiu que a gente pagasse esses 320 milhões, isso está parcelado até dezembro de 2020, mas todo o parcelamento equalizado. E tem as dívidas de longo prazo, essas preocupam mais, que são os chamados precatórios, 1,7 bi. Santo André é a 3ª cidade mais endividada do Brasil, grande parte, volume desses precatórios de ações judiciais de funcionários, de desapropriações e outras questões de endividamento, lá da época do prefeito Celso Daniel. Né? Muitas estão agora aparecendo, todas essas execuções. A cidade arrecadava 2% para pagamento de precatórios, nós dobramos isso. Santo André, ano passado, foi a cidade que mais pagou precatório em todo o Brasil, 4,54% da nossa receita corrente líquida, mas a nossa dívida é uma dívida que, infelizmente, com o perdão da palavra, sangra muito
a capacidade de investimento. Se Santo André não tivesse os precatórios, eu posso garantir a vocês que a cidade seria outra. Claro que está melhorando e pode comparar qualquer área daquilo que nós assumimos em janeiro de 2017 com hoje, setembro de 2018. Mas resolvendo essa questão de endividamento, eu acho que a gente pode evoluir ainda mais. Olha, tá chegando ao fim, tem muito assunto ainda, eu ficaria aqui mais uma hora tranquilamente falando. Mas, prefeito, hoje, não sei se foi hoje ou na semana passada, vocês lançaram aí a sincronização semafórica. Sim. E agora, em tempos de chuva, acho que é importante, né, falar pro nosso telespectador. Nós estamos investindo na inteligência, na tecnologia, não só com os pontos de Wi-Fi por toda a cidade, com as câmeras de monitoramento, que segurança hoje é um ponto importante, apesar de não ser responsabilidade do município. Nós estamos adquirindo novas viaturas, contratamos 30 novos guardas, vamos dobrar o número de câmeras na cidade e também investindo na tecnologia na questão da mobilidade urbana. Tem a ver com o projeto do ministro Kassab? Sim, certo. É um grande pacote, né? A gente colocou o Detecta, as câmeras de radar da cidade, se passar algum veículo lá, produto de furto ou roubo, dispara um alarme já para a Polícia Militar, Polícia Civil. Foi a primeira cidade também na região metropolitana que implantou esse sistema e agora monitoramento e fazer a sincronização, criando a chamada onda verde, Gabi, dos principais corredores com semáforos inteligentes. Semáforos leem a quantidade de veículo e se adequam conforme o horário. Pico da manhã, pico da tarde, pico na hora do almoço no entorno das escolas, os semáforos inteligentes vão melhorar muito a fluidez do trânsito em Santo André. Muito bem, muito obrigada, viu, prefeito? Imagina, obrigada eu que pela agradeço presença. a oportunidade. Acho que você pode deixar um recado aí para os seus munícipes aqui de Santo André. Claro, eu que agradeço a oportunidade aqui da TV Mais, um abraço para o Carreiras, grande amigo, parabenizar novamente, Gabi, pelo trabalho que você tem feito aí na política aqui da nossa região, um trabalho muito importante, e agradecer você, munícipe da nossa cidade, pela confiança, pela compreensão com a nossa gestão. A gente tem total convicção de que falta muito, de que temos muitos desafios pela frente. A cidade não está perfeita não, mas temos a mesma convicção de que ela está no caminho certo, está melhorando muito e agora a gente vai cada vez mais, num ritmo mais acelerado, colher todos os frutos que foram plantados nesse choque de gestão inicial do nosso governo. Um grande abraço, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. A Guardiã da Notícia vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho no link do J Mais ABC hoje com Gila Pereira. E a próxima edição da Guardiã é amanhã às 10h30 da noite. Uma ótima semana para vocês.